Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Sabe quando você quer falar sobre você mesmo durante uma apresentação e acaba narrando seu currículo? Olá, bom dia, sejam bem-vindos a todos. Meu nome é André Broto, eu sou formado na Universidade tal, tenho pós-graduação em XYZ, tenho 5 anos de experiência na empresa A. Você precisa parar de fazer isso. Eu já criei a estratégia de comunicação de mais de 1.500 apresentações diferentes, entre treinamentos, palestras, eventos, apresentações comerciais, e eu posso te afirmar com toda certeza que as pessoas que tiveram os piores resultados foram as que fizeram exatamente isso. E na aula de hoje eu vou te explicar por que isso acontece. E também eu vou te passar 3 estratégias para fugir da narração de currículo durante uma apresentação e criar interesse e conexão com você. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas estratégias que eu vou te passar aqui, eu uso nas minhas apresentações. Quando eu preciso falar com um cliente meu, quando eu sou convidado para palestrar em um evento, quando eu vou para uma empresa dar um treinamento. E qual é o problema, André, então, de eu narrar o meu currículo, de eu falar ali, de eu validar onde eu me formei, onde eu trabalhei? A Susan T. Fiske, uma pesquisadora e psicóloga norte-americana, ela descobriu que a autopromoção excessiva, como nesses casos em que a gente fica ali falando sobre onde a gente se formou, focando 100% em nós mesmos, pode causar emoções negativas na audiência. Emoções como inveja, antipatia e desconfiança. E se a tua audiência, logo no início de uma palestra, de uma reunião comercial, tem esses sentimentos, mesmo que de forma involuntária, é muito difícil de você criar a conexão com aquelas pessoas e de conseguir atingir o objetivo que você traçou. E é por isso que começar uma palestra, por exemplo, narrando o seu currículo, com certeza não é a melhor solução. Sim, eu sei que você deve se valorizar, a gente deve sim acreditar no nosso trabalho, mas para aquelas pessoas que estão te vendo pela primeira vez, eu quero falar de uma forma agora muito clara o que eles pensam de você. Quem é você na fila do pão? Eu penso isso de mim também. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para que aquelas pessoas tenham muito interesse em saber do histórico da minha vida? Pelo menos no começo de uma apresentação. Não quer dizer que as pessoas depois não se interessem por onde você se formou ou não se interessem pela sua experiência do trabalho, mas elas só vão se interessar sobre isso depois que elas tiverem um envolvimento com você. Pensa só nessas pessoas famosas. Por que alguém quer ler a biografia do Elon Musk, do Steve Jobs, do Jeff Bezos? Porque eles já têm resultados que são notórios no mercado e isso gera curiosidade. Mas tem um problema. Muitas vezes ali, logo no início da apresentação, eu não sei nada sobre você. Então quando eu falo da ideia, quem é você na fila do pão? Eu não estou desmerecendo o seu trabalho, eu só estou falando que a gente não conseguiu gerar impacto suficiente naquelas pessoas para elas terem curiosidade sobre a sua vida. Entenda, para atingir o objetivo que você traçou nessa sua apresentação, você precisa gerar, primeiro, interesse das pessoas, para depois gerar conexão e dessa forma você tem um poder de persuasão maior. Você pode sim falar sobre você, mas existem outras estratégias melhores do que a narração de currículo para gerar interesse e conexão desde o início. Então vamos pegar como exemplo aqui, eu fui contratado, André, para fazer uma palestra sobre comunicação dentro de uma empresa. Entende que as pessoas que trabalham nessa empresa não foram lá para escutar o André. Elas foram lá obrigadas, porque a empresa falou, seguinte, a gente contratou aqui um profissional, ele vai falar sobre estratégia de comunicação, vocês têm que vir aqui assistir. Então eu não sou ninguém na fila do pão. A minha primeira estratégia é justamente criar essa conexão com as pessoas. Então, eu vou usar esse exemplo aqui durante essas 3 estratégias que eu vou te apresentar. E a primeira estratégia é você contar uma história pessoal com um desafio superado. A ideia é você contar uma história sua, e aí depende do contexto em que você está inserido, mas, por exemplo, uma história do seu trabalho, contendo um desafio que seja relevante para o seu público e como você usou da sua experiência para superar esse desafio, sem necessariamente você precisar ficar falando da sua formação. Você poderia começar
da seguinte maneira essa ideia. Há alguns anos atrás eu estava lidando com uma situação que parecia totalmente fora de controle. Eu era responsável por um grande projeto que envolvia toda a equipe, mas nada estava sendo como planejado. E naquele momento eu percebi que o meu conhecimento técnico não ia me ajudar em envolver essas pessoas de novo com aqueles problemas. Eu sabia que isso precisava da minha capacidade de lidar com pessoas e de trazer novas ideias. E foi nesse momento que eu aprendi uma lição muito valiosa que mudou completamente a minha forma de trabalhar. E é isso que eu quero passar para vocês nesse nosso encontro de hoje. Claro que aqui foi só um exemplo simples e que nesse momento a sua história vai ter mais detalhes, ela vai ser mais específica, mas mostrando um desafio que as pessoas têm nesse momento e dizendo que você conseguiu superar esse desafio, elas vão ter um interesse maior sobre o que você vai falar. E só essa história sozinha já traz validação sobre a sua experiência. A segunda estratégia que você pode utilizar é fazer uma pergunta provocativa ligada à experiência. A ideia é você fazer uma pergunta provocativa que envolva um dado que seja relevante para a sua audiência e que gere interesse e expectativa pela resposta. Você poderia, nesse caso, por exemplo, fazer uma pergunta mais ou menos assim: você sabia que a grande maioria das pessoas esquecem mais de 60% do conteúdo de uma apresentação depois de somente uma semana? No início da minha carreira, sempre que eu fazia uma reunião no trabalho, eu tinha esse sentimento de que as pessoas simplesmente ignoravam aquilo que eu estava falando e depois não se lembravam das minhas ideias. A minha virada de chave começou quando eu entendi o poder da comunicação estratégica, que envolve a ideia de narrativa e sim também o aspecto técnico. E hoje eu quero mostrar para todos vocês aqui como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na retenção e atenção das pessoas. A terceira e última estratégia que você pode utilizar no lugar de narrar um currículo é se conectar com um problema do público, da sua audiência. Você vai começar esse seu encontro falando sobre um problema que o seu público conhece muito bem e mostrando que você conseguiu resolver esse problema através ou da sua formação ou da sua experiência no trabalho. Isso vai criar uma ponte entre a sua experiência e a falta de experiência deles, sem necessariamente você precisar narrar o seu currículo. Eu criaria esse início de apresentação usando uma ideia mais ou menos assim. Quantas vezes você já sentiu que tinha a solução perfeita para um problema dentro da sua empresa, mas parecia que as pessoas não entendiam ou não sabiam valorizar essa sua ideia? Durante anos eu sentia que tinha expertise, mas a maneira como eu me comunicava com as pessoas no trabalho simplesmente não trazia os resultados que eu queria. Então eu percebi que aprender a me comunicar de forma clara e estratégica, indo além do meu conhecimento técnico, iria fazer toda a diferença. E existem 3 grandes regras que eu quero trazer para vocês aqui nesse encontro de hoje, que me fizeram crescer muito profissionalmente depois que as pessoas começaram a entender melhor as minhas ideias. E agora eu quero que na próxima vez que você for criar uma apresentação e precisar falar de você mesmo, que você teste uma dessas estratégias. Você vai perceber o quanto isso faz de diferença no envolvimento, conexão e no teu poder de persuasão. E são estratégias como essa que eu ensino dentro do meu programa de desenvolvimento profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho, habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. Se você quer se inscrever hoje com um desconto promocional de lançamento desse nosso treinamento, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.